A paz do Senhor para todos. Que a graça de Deus, esta noite, tenha liberdade de ser multiplicada na sua vida. Graça é favor que a gente não merece, mas que Deus libera para nós. Que possa ser multiplicado de tal maneira que cada um receba a porção de Deus. Eu gostaria que cada um abrisse a sua apostila. Por favor, se alguém não adquiriu, ainda tem ali. Eu não estou vendo onde está o irmão Anderson, mas ele está aí, ali atrás, em algum lugar. Glória a Deus, aleluia. E eu queria que vocês adquirissem, porque nós vamos fazer uma classe dividida A e B. Essa parte aqui, até aqui, vai ser... Mas acho que ali está maior. Eu gostaria que vocês viessem para o centro da igreja, para a parte central, por favor. Nós vamos dividir em duas partes para que haja participação. Por favor, é um seminário. E assim será mais fácil para todos. Não fique lá longe não, irmão. Vem para cá, vem. Vem aqui para o meio, vem aqui para esse lugar. Oh, tem lugar aqui, vem. Nós vamos fazer uma divisão em duas partes para que haja participação de todos. Esses jovens lindos que estão aí, venham para cá, meu filho. Tem lugar aqui, olha aqui, ó. Bem aqui pertinho, aqui no meio, aqui do lado, aqui nessa parte. Não fica longe, não. Por favor, por favor. Quando as brasas estão juntas, o fogo é maior. Amém. Aleluia. Amém. E o Espírito Santo se encarrega de fazer com que uma brasa esquente a outra. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pegue a sua apostila. Abra na página número 1. Não vou ler direto na Bíblia por causa das traduções diferentes. Embora as palavras sinônimas não alterem o poder da palavra de Deus. No entanto, se nós estivermos com a apostila na mão, estaremos lendo todos ao mesmo tempo e entendendo cada palavra. Ainda está em tempo, corra ali, adquira com o irmão Anderson, o diácono Anderson ali, e venha para cá para nós começarmos. Preste atenção uma coisa, irmãos. Mantenha a sua Bíblia à mão. Porque nós vamos fazer um paralelo. Eu estou aqui na parte bem central da igreja. Olhem para mim. Eu vou fazer parte A do meio para cá. Parte B do meio para cá. Quem entendeu? Vocês são o quê? Vocês são o quê? Não, senhor. Aqui é B. B, B, B. B, B, B. Entendido? Então, eu digo, repartindo aqui no meio, olha, na direção do púlpito. Do púlpito para cá, B. Do púlpito para cá, A. Então, quando eu disser A, é o A que vai ler. Quando eu disser B, é o B que vai ler. Seminário de batalha espiritual é coisa séria. Eu quero dizer para vocês que neste momento, o inferno está em guerra. Todas as vezes que nós aplicamos este seminário, vocês não podem imaginar a batalha. É séria. E nós vamos começar juntos. Pronto? Um, dois, três. O título: Batalha espiritual é coisa séria. Texto: Efésios 6, de 10 a 18. Neste texto, nós vamos ler todos ao mesmo tempo. A e B. Certo? Amém? Todos entenderam? Então, por favor, de olho na apostila.
É como está na apostila. Irmão, não perca a oportunidade de adquirir essa apostila. Isso aqui foi escrito, irmão, de madrugada. E foi escrito com jejum e oração, com batalha espiritual. E eu permito que você, estando de posse, você possa usar na escola dominical, lá numa filial, numa mensagem. Isso aqui foi escrito para ser utilizado. Por favor, aproveite a oportunidade, porque eu não sei quando eu vou voltar aqui outra vez. Minha agenda está superlotada, inclusive em outros estados da nossa federação. Juntos. No demais, todos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Todos, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a, e vestida a couraça, e calçado os pés, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do... Tomai também. E a espada, e a palavra, orando em todo, com toda, e vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Dá uma glória para Jesus. Aleluia. Podeis sentar. Aleluia. Ontem nós demos um início sobre o poder da palavra, da Santa Escritura. Então, eu queria que vocês passassem para a página de número 2. E vamos começar na introdução. Diz assim: a luta ou batalha espiritual é algo que afeta todos os crentes em Cristo Jesus, como corpo de Cristo. A igreja é atacada diretamente. O próximo parágrafo, letra A. Leia bem alto. Acham-se enganjados de vida ou morte. Letra B. Comecemos juntos. Outra verdade é que a guerra está sendo... A batalha espiritual... B. Uma terrível... Orar, vigiar, lutar, combater.
É o que a batalha afirma, conforme Efésios 6, de 10 a 18. Agora, todos, na última frase. Todos nós... Leia a última frase. É tempo total. Eu não sei se o povo que está aqui não gosta de ler ou se não adquiriu a apostila. Se eu tivesse que dar uma nota agora, eu daria nota 10 aqui, daria nota 7 aqui. Estão entendendo? Porque eu não estou ouvindo as vozes aqui. Eu não sei se vocês não estão com material ou se vocês não gostam realmente de ler. Mas, olha, nós estamos no seminário. É preciso que estejamos preparados. Veja bem, o ponto seguinte é: batalha espiritual é coisa séria. É de suma necessidade ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como está Efésios 6 e 10. Veja bem, nós temos a seguir 15 pontos. Cada um desses pontos serão lidos A e B. A e B. A e B. E quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho apenas 2 partes de noite para aplicar essa apostila. O tempo é pouco. Então, não dá para nós lermos todos os versículos que eu coloquei aqui. Eu passei noites conferindo, colocando, para que tenha o embasamento bíblico, confirmando o nosso seminário. Mas aqui na prática, na verdade, eu precisaria, no mínimo de 3 dias, com um mínimo de 2 horas, e mais um pouco, para dar o seminário como ele deve ser. E nós não temos isso. Como não temos, eu tenho que acelerar um pouco para chegar até o final. E, ao mesmo tempo, não dá para ler todas essas citações que estão aqui. Mas algumas delas nós vamos ler. Eu peço que um irmão, uma irmã, se eu vou começar pelo A, seja do A ler Gênesis 3,15, que depois vai voltar a ser, mas pelo menos essa citação. Veja bem, o que é a batalha espiritual? É uma pergunta. Letra A, responda, número 1. Muito bem, Gênesis 3,15. Amém, muito obrigada, irmão. B, número 2. Está em 2 Tessalonicenses 2,8. Veja bem, eu vou deixar, não vamos ler agora. Número 3, letra A. Que foi lido já. 4B. 5A. B. A. B. A. B. E a outra? B. A. Veja bem, irmãos, nós respondemos com frases o que é batalha espiritual. Tudo isso que nós lemos, parte A e parte B, é a resposta disso. A seguir,
nós trazemos uma palavra de advertência, que a batalha espiritual não é para os tímidos. Não é para os tímidos. Obrigado, filho. Glória a Jesus. Aleluia. Não é para os que preferem virar-se e fingir-se de mortos. Não é. Não é para os que preferem ser prisioneiro de guerra, apanhado nos ardis do inimigo. A batalha destina-se aos que se decidem por vencer o inimigo em lugar de serem vencidos por ele. Destina-se aos que escolhem levantar-se e lutar contra o diabo, que vem para roubar, matar e destruir suas vidas, suas famílias, seus negócios, suas igrejas. É para os que dizem, sim, estou pronto. Aleluia. Isso aqui, irmão, é uma declaração. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para essa declaração. E fizesse como se estivesse batendo uma continência. Veja bem, presta atenção, diga sim. Sim. Nem todos fizeram. Sim. Sim. Sabe o que significa isso? Você está se apresentando ao Senhor dos Exércitos. Está entendendo? E agora a continuidade. Estou pronto para alistar-me hoje. Estou cansado de ser pisoteado pelo inimigo. Cansei de perder as batalhas da vida. Cansei de ser superado e ser apanhado, desprevenido em cada situação da vida. Estou cansado de ser ferido a todo instante. Agora, com toda a fé, diga: a vitória é para os que clamam das profundezas do seu ser. Estou preparado para a vitória agora. Diga, hoje, aqui, neste lugar. Porque eu sei que o príncipe do império das trevas, de onde eu fui liberto, não se dá por vencido. Cristo está comigo para me fazer vencedor. Diga comigo, não apenas vencedor, mas mais que vencedor. Aleluia! Se você está entre essas pessoas, então empacote os teus pertences, porque você está prestes a ser promovido para serviços mais importantes no reino de Deus. Está prestes a tornar-se parte das forças armadas espirituais. Diga aleluia! De nosso todo-poderoso comandante dos exércitos dos céus. E sua vida nunca mais será a mesma, visto que a vontade de Deus lhe fará forte. Como que? Leve como? Veloz como? Vigoroso como um? Agora todos juntos. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! 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 Diga para o seu irmão: batalha espiritual é coisa séria. E nós estamos aqui para vencer. Olha, fecha sua mão.
Você vai dar um soco no ar. E vai dizer: Satanás, saia! 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 Em nome do Senhor dos Exércitos. Porque nós estamos aqui para vencer. Em nome de Jesus. Aleluia! Uma salva de palmas para ele. Podeis sentar. Rabacachega na bachurianda rabaçaia. Aleluia! Aleluia! Passe para a página 4. A primeira parte, vocês vão ver que está dividido. Número 2. Diferenças entre guerra e batalha. Letra A vai ler guerra. Letra B vai ler batalha. Então, eu só vou fazer assim. A. Quando A acabar de ler, o B entra. Cada quadradinho desse pertence a uma participação. Ler. A guerra possui uma abrangência geral. Aí a batalha responde. A batalha se trava no particular. Está entendendo? Estou entendendo a diferença entre guerra e batalha espiritual. Amém? Entendido? Letra A, guerra. A guerra possui uma abrangência geral. B, batalha. Guerra. B. Guerra. Batalha. Guerra. B. Vocês estão entendendo? É uma das coisas que cada cristão precisa entender. Quando você está em guerra, ou quando você está em batalha. São duas coisas paralelas, mas com ações diferentes. E muitas vezes na igreja, nós deixamos de vencer por não entender o que está acontecendo. Estou me fazendo entender? Amém? A guerra possui uma abrangência geral. A guerra, irmão, onde você for, você está em guerra. Você está em guerra. A batalha é no particular. Ninguém vê. Você está numa luta dentro de você. Uma luta na mente. Uma luta nos nervos. O diabo às vezes vem, fala no ouvido. Alguém chega, joga uma palavra que te fere. Chega uma mensagem, você não entende. O diabo chega e torce. Nós temos que entender. Quando nós estamos numa guerra, porque a guerra não é de uma pessoa. A guerra é da luz contra as trevas. Vocês estão entendendo? Porém, a batalha, irmãos, ela vem aqui particular, irmãos. É cada um. Você pode estar numa batalha tremenda e ninguém perceber. Aí entra a necessidade de você se afastar e ter com o Senhor dos exércitos da batalha. E tem uma coisa, a igreja precisa enfrentar, porque nós temos que entender que nesses últimos dias, são dias terríveis, porque se aproxima a volta de Cristo. A fúria de Satanás é tão grande, porque ele quer cada vez mais enganar, mentir, torcer a palavra, para que você não tenha força para vencer. Eu, neste domingo passado, pela manhã, eu chego cedo na igreja, na hora de escola dominical.
Às vezes sou uma das professoras calada. E eu cheguei e estava assim, 2 pastores, mais algumas pessoas conversando, e o Espírito Santo disse assim para mim: vai aquele pastor, eu tenho uma palavra para ele. Eu cheguei, cumprimentei todos que estavam naquela rodinha. Eu disse: Pai do Senhor, meu irmão. Ele disse: a paz do Senhor. Eu disse: como você está? Isso quer dizer mais ou menos. Não é nem para mais, nem é para menos. Eu disse: eu vim te dizer que você está na batalha, mas o Senhor está contigo. Eu pedi a ele: tira seu óculos. Ele tirou. Ele tem os olhos azuis. Mas os olhos dele estavam como se fosse uma chama de fogo. Sangue. Sangue. E ele dirige uma congregação. Eu perguntei para ele: você sabe o que é isso? Ele disse: tem uma semana que eu estou assim, já passa de uma semana, já tive internado, fui para o hospital, tive que faltar à congregação que eu dirijo, que eu não sei como isso aqui. Eu disse para ele: presta atenção que eu vou te dizer, não me fale nada por enquanto. Foi feita uma feitiçaria para você. Alguém cobiçou os teus olhos e disse: já que eu não posso ter uns olhos igual dele, pelo menos vou prejudicar o olho dele. E fez uma feitiçaria contra você. Eu não deixei ele falar nada enquanto eu entregasse o recado de Deus. E eu disse para ele: e essa feitiçaria foi te atingir na tua casa e na tua cama. Aí as lágrimas dele desceu, a esposa estava do lado. Eu disse para ele: mas o Senhor atentou para o teu íntimo e te deu o livramento. E o Senhor mandou eu vir falar com você, te orar e te ungir. Vou quebrar isso agora, no nome de Jesus. Aleluia. Aí ele disse: antes que a irmã me ore, deixa eu dizer. Eu estava dormindo. Foi de domingo para segunda. Eu dirigi o trabalho da congregação. Foi uma bênção. Mas à noite, eu senti, ele dizendo para mim, eu senti como um vulto estranho. Eu não vi o rosto dele. Veio sobre mim e prendeu meus 2 braços. Não sei como. E veio com uma das mãos e colocou sobre os meus olhos. E eu não conseguia falar. Eu não conseguia acordar minha esposa para me ajudar. Eu não conseguia nada, parecia que eu estava sendo sufocado e que eu ia morrer naquela hora. Me disse esse pastor: mas eu clamei no Espírito: o sangue de Jesus tem poder. Depois que eu clamei 3 vezes, aquele mal fez assim, saiu. Mas desde esse dia meus olhos estão assim. Aleluia. A batalha se trava no particular. No particular. É no seu corpo, é no seu trabalho, é na sua casa, é nos seus filhos, é no seu carro, é naquilo que é seu. Para poder te perturbar, tirar a paz e tirar a força de você clamar. É esse pedaço que nós lemos aqui. Agora, a guerra afeta a todos indistintamente. Havia um pastor na área do Nordeste que uma igreja não conseguia ficar aberta, porque o padre levantava uma perseguição e mandava os bandidos chegar na igreja e perguntar para o pastor: você crê nisso que você está ensinando? Que Deus ressuscita mortos? Creio. Então, faz entrar o defunto. Já estava o defunto do lado de fora.
Bota aqui. Se você não ressuscitar esse defunto, você está pregando mentira. Então você vai sair daqui hoje com a tua família, ou nós matamos toda a tua família. E assim todo pregador que ia para aquela cidade, para aquela igreja, havia um desafio de vida ou morte, e o pregador deixava a igreja e saía. Mas ficou uma mulher, espalhou tudo, mas aquela mulher não saiu. Era a zeladora da igreja. Todo dia ela fazia o jejum dela sozinha e orava. E dizia: Senhor, prepara um homem teu, cheio do teu espírito, com coragem, com discernimento, para que essa igreja se abra. E o povo dessa cidade possa ouvir a tua palavra. Venha outro, o padre armava. Até que veio um irmão, bem simples. Deus deu o endereço para ele, o local, e ele foi. Chegou lá, viu a igreja fechada, olhou tudo pelo lado de fora, e o Senhor disse: vai pelo corredor, até os fundos da casa. Tem lá uma serva minha. E ele foi. A irmã contou a história da igreja, por que a igreja estava fechada. E ela disse: pastor, seja bem-vindo, porque eu te vi em visão. Eu estava orando para Deus mandar um homem de Deus para cá. E eu te vi chegando aqui. Por enquanto só tem eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora o Senhor. E futuramente com a sua família. Nós vamos abrir essa igreja. E abriu a igreja. E aquele pastor muito trabalhador começou a descobrir os endereços dos crentes que estavam fora e foi buscando um a um, buscando e trazendo. Estava todo mundo enfrentando batalha espiritual. A guerra estava travada naquela cidade. E Deus começou a encher a igreja. Num domingo, com a igreja cheia, vieram 3 bandidos. Entrou e disse para ele: o senhor crê nessa palavra? O padre escrevia a palavra da Bíblia. Que aquele que pegará em serpente. O pastor olhou para ele e disse: creio. É mesmo? Então está aqui essa caixa. Tem aqui uma serpente venenosa. Pegou a caixa e botou em cima do púlpito. Se você não pegar nessa serpente, você vai sair daqui hoje, e vai fechar essa igreja. Eles eram pagos para isso. E a irmã estava lá na porta, servindo de porteira. O pastor deu um passo atrás e disse para a igreja: fica de pé. Deus quer mostrar que Ele é Deus. Tinha homens, tinha rapazes, tinha moça, tinha senhora, casais, família. Mas Deus tomou aquela senhora de idade, magrinha, que estava na porta recebendo as pessoas. E ela veio para frente com as mãos levantadas, falando de mistério. Chegou na caixa e fez assim. Tchum, abriu a caixa, meteu a mão dentro, pegou a serpente pela cabeça. E disse: está aqui, Senhor, o desafio. Queima! Veio um relâmpago de fogo e queimou aquela cobra inteirinha. Ficou só o esqueleto na mão dela e ela segurando a cabeça. Aleluia! Os 3 rapazes disseram: essa mulher idosa, fraquinha, é capaz de fazer isso? O que é que esta igreja reunida
não é capaz de fazer. Os 3 bandidos olharam para o pastor. O pastor disse: eu convido vocês a aceitarem Jesus como Salvador. Olharam para o outro e aceitaram a Jesus. Voltaram no padre e disse: olha, o senhor não vai mais perseguir aquela igreja, porque agora nós pertencemos a ela. Lá tem poder. Aleluia! Aleluia! O pranto pode durar mas a alegria ao amanhecer. Vamos adiante. Todos nós sabemos que uma terrível guerra está acontecendo neste instante no mundo espiritual. Algumas vezes queremos ser apenas espectadores. E como o profeta Jonas, procuramos os meios disponíveis para a fuga do campo de batalha. Exatamente como ocorreu com Jonas. Somos confrontados com diversas batalhas que nos despertam no dia a dia, em todos os níveis da vida, até que conscientes sejamos instrumentos vencedores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ponto número 3, leia o título. Todos, o versículo seguinte. É Ele que vai entregar nas nossas mãos. Letra A, número 1. Número 2, B. A. B. A. B. A. B. A. B. Leiam todos. Veja. Leia. Aleluia! Glória a Deus. Vocês estão pensando que a batalha e a guerra é só para o passado? Não, é para hoje. É para hoje. Uma certa sexta-feira pela manhã, nós tínhamos consagração na congregação. E eu disse para as irmãs: eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque eu estou marcado dentista. Para essa manhã, eu vou ao dentista, de lá eu saio e venho para a consagração. Mas quando eu estava dentro do táxi, o Senhor disse para mim: deixa o dentista de lado e vá direto para a congregação. Eu fui. E o que aconteceu lá, também pode acontecer aqui. E pode ser que até já tenha acontecido algumas vezes com alguém, ou aqui na matriz ou na congregação. Quando eu cheguei, tinha um visitante. E nós costumamos honrar os visitantes. Ainda mais quando chega, que é um pastor, é um evangelista, é um homem de Deus. E as irmãs apresentaram o visitante, tinha um pastor. E deu oportunidade para eles. E eu estava lá dentro do táxi. O Senhor disse para mim: se o machado não tiver afiado, tem que colocar força para poder cortar. E hoje, alguém está batendo nas minhas ovelhas que estão aos teus cuidados, com o cabo do machado. O Senhor falou dentro do táxi. Eu abri a Bíblia e fui lá. Quando o profeta deu ordem para que se colhesse varas para ampliar a casa dos profetas.
E quando eu cheguei na porta, as irmãs ficaram surpresas, porque eu disse que ia chegar mais tarde, cheguei cedo. Eu parei na porta, aquele senhor não me conhecia. E eu fiquei escutando. Ele estava batendo para valer. É fácil bater na ovelha dos outros. É fácil. Porque não sabe quanto custou para que aquela vida chegasse a ser ovelha. E eu parei na porta. Fiquei escutando. Dei a volta por dentro do gabinete. Sentei e escrevi um bilhete para ele. Ou você para de bater nas ovelhas que não te pertencem, ou eu tiro o microfone da sua mão. Botei na frente dele. Pá. Ele olhou para trás. Eu disse isso. Amém. Muito bem, me dá aqui. Vocês estão entendendo? Vocês estão pensando o quê? Que era o homem que estava falando? Não. Tinha um demônio falando nele. Eu não discuti, não. Eu só estendi a mão e disse, cala-te e sai dele. Ele, puf, no chão. Eu disse para minhas companheiras de oração, é por isso que temos que ter discernimento na casa de Deus. Porque a Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vocês podem entender isto? Presta atenção, queridos. A guerra não é nossa. A guerra é do Senhor. Ela é abrangente, ela está por toda parte. Vocês não podem imaginar. Eu tenho enfrentado esta guerra em países diferentes. Na Itália, eu fui convidada pelo pastor Marcos, que é do Ministério de Madureira, para fazer uma série de conferências nas igrejas Assembleia de Deus da Itália. Eu fui. Encontrei uma brasileira casada com um dos italianos. Um homem muito rico, mas que não era crente. Ela disse, vai almoçar comigo amanhã, para você dar uma palavra para o meu marido. E acontece o seguinte, ela estava interpretando, eu falando em português, e ela interpretando para o italiano, para o seu marido. De repente o Espírito Santo me disse, ele não está acreditando em nada do que você está falando. Ele acha que a mulher dele contou a vida dele para você, por isso você está falando essas palavras para ele, e ela já está interpretando direto, porque ela mesma contou a vida dele para você. Eu parei e disse, Espírito Santo, entra nessa batalha. Faça esse homem entender que tu és Deus. Quando eu disse isso, eu recebi uma descarga do Espírito. E o Senhor mudou a minha língua estranha. E eu comecei a falar em italiano sem nunca ter estudado italiano. Aquele homem olhou para mim e disse assim, olha, conversando em italiano. Aonde você aprendeu a falar italiano? E eu respondi em italiano para ele. Eu nunca estudei italiano. Como é que a senhora está falando? E a mulher ficou assim, espantada. E o Senhor me dava resposta para ele em italiano. Porque você não estava crendo. Você estava pensando que a sua esposa me contou a sua vida. E que eu estava falando a sua vida porque ela falou. Mas Deus mudou o meu dom de línguas, porque eu sou batizada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo conhece todos os idiomas. E Deus está dizendo para você, e tem uma coisa, o Senhor está me revelando algo que você fez errado, que a sua mulher não sabe. E falou para ele,
E ela com os olhos arregalados. Sabe por que Deus faz isso? Para mostrar que Ele é poder. A guerra é dele. Eu jamais poderia ministrar um seminário que eu não tivesse experiência para contar. Vocês estão entendendo? Por isso que às vezes eu quero mais tempo. Corra, Toneta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A percepção da batalha espiritual. Dentre os mais terríveis ardis satânicos impostos à igreja e aos filhos de Deus, um dos mais perigosos é aquele que declara que... Lê esse pedacinho. É assim que Satanás quer que você diga. Está tudo bem. Você está quase morrendo. A batalha está travada. E você diz, está tudo bem. E não está. Tudo é normal. É assim mesmo. O cristianismo é de muito sofrimento, limitado. E não deve haver abusos, extremismo. E que devemos contemporizar com a sociedade em que vivemos, em todo sentido. Esse todo sentido significa, pode pecar. Pode fazer o que você quiser. Que Deus é amor. Você não vai para o inferno. Só não vai para o céu. Porque no céu não entra pecado. Só entra o pecador lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! A estratégia diabólica ainda é a mesma. O Senhor Jesus declarou que o diabo é mentiroso. Diga mentiroso. E antes dele roubar, matar e destruir, o diabo engana. Seu nome é enganador. Desde o princípio, está lá em João 8,44. Será que o que ocorre em nossas vidas diariamente são casualidades? Você está dizendo assim mesmo. É tempo de luta. É tempo de prova. Que calma. Que falta de discernimento. Não vê que está numa verdadeira batalha. Presta atenção. Será que as coisas absurdas que nos chocam a cada instante, que acontecem no mundo, são normais? Onde estão as respostas? Por que tanta tragédia? Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo? Lê jornal? Assiste repórter? É normal? Não é normal. É o princípio de dores. É o princípio do fim. Essas tragédias. Por que tanta injustiça? Por que a família está se dilacerando? Por quê? Onde é que já se viu homem casar com homem? Mulher casar com mulher? Diz que homem com homem dá o quê? Quem já viu um jacaré da união de homem com homem? Eu nunca vi. Mulher com mulher dá o quê? Alguém já viu esse resultado? Homem com homem dá lobisomem. É o que dizem. E mulher com mulher dá jacaré. Eu nunca vi nem o lobisomem, nem o jacaré. Sabe o que eu vejo? Sem vergonhice. Sem vergonhice. O homem que deita com outro homem é um sem vergonha. Um safado. Não merece o título de macho. Porque foi criado por Deus com uma finalidade. A mulher que deita contra mulher é uma porca. Uma sem vergonha. Pode alguém me chamar de homofóbico? Nem estou ligando. A minha Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Aleluia.
Aleluia! Aleluia! E se a igreja não defender estes princípios, nós abrimos uma brecha e Satanás entra. E derrota nossos filhos, nossas filhas. E faz da nossa casa uma vergonha. Nós temos que entender. Por que tanta corrupção, irmãos? Onde já se viu? Nosso Brasil está derrotado, irmãos. Isso é normal? Não é. Nos escalões mais elevados dos líderes dos povos da terra, onde estão os fundamentos e os princípios da moralidade, de justiça e equidade? Fica a pergunta no ar. Recomendações urgentes e indispensáveis. Letra A, 1. Letra B. Letra A. B. A. Olha que recomendações urgentes. Pode ficar com raiva de mim que eu nem ligo. Amanhã, quando eu acabar, eu vou embora e vocês ficam aqui. Aleluia! Mas eu saio tranquila. Porque eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está mandando falar. Aleluia! Número 5. Cânticos. Nós só vamos ler. Não vai dar para ler os cânticos. Vocês levam esse trabalho para casa, tá? Trabalho de casa. Seminário é escola. A gente tem que dar um deverzinho para casa, não tem? Então, não vamos dar um deverzinho aqui. Vamos ver. Letra A, número 1. B, número 2. 3, A. B. A. B. A. Perder a folha? O cântico de? Muito bem. B. A. Irmãos, isso aqui são cânticos de guerra do povo de Deus. Mas são cânticos de vitória. É pena que não dá. Cada um desses cânticos dá para você fazer uma mensagem. Então não é num seminário que eu vou conseguir dar todos os detalhes. De vez em quando eu pego um deles e prego numa igreja. Prego em outro, prego em outro. Eu vou pregando por aí afora. Porque cada cântico desse aqui dá uma verdadeira mensagem profunda de batalha e de vitória que Deus dá para o seu povo. Passando para a página 6. Aleluia. Já falamos aqui os 3. Vamos, número 5, 6. Por que não ouvimos o alarido da guerra? É uma pergunta. Letra A. B. A. B. Apesar de não escutarmos o alarido, estamos numa batalha sangrenta. A. B. A. B. A. Que faz o primeiro tempo, né? Futebol tem o primeiro tempo, depois para beber uma água, para descansar, para tirar a camisa molhada, aí volta para o campo para começar outro tempo de luta. Mas, irmãos, uma certa noite, quase 2 horas da manhã,
a campainha da minha casa tocou. Meu marido disse assim, quem será essa hora? Eu disse, não sei bem, vamos ver. Ele levantou e foi ver. Tinha 3 irmãos na porta. E disse assim, Pai do Senhor, meu irmão. Meu marido disse, Pai do Senhor, nós viemos buscar socorro. Socorro, sim. Eu troquei a minha roupa imediatamente, saí. Eles disseram, nós estamos desde as 6 horas da tarde, numa batalha espiritual, com uma mulher endemoniada. Terrivelmente. Ela está tomada de uma força que arrasta 6 homens. E homens crentes. Nós já estamos cansados. Não sabíamos o que fazer. E alguém disse assim, vai na casa da pastora Antonieta, pede ela para nos ajudar. Aí virou meu marido e disse assim, filha, nossos filhos estão dormindo. Não podemos sair os 2. Pega o carro e vai lá. Eu fico aqui com as crianças. E oramos. E o Senhor disse assim para mim, põe a mão sobre o teu carro antes de sair. E ora. Eu orei. E os 3 irmãos entraram no carro. Um local que eu passava todos os dias, limpinho. Naquela hora da noite, eu não sei como, tinha uma cratera que eu parei quase em cima. Por mais um pouquinho, eu caía com o carro dentro daquela cratera. E eu precisaria, talvez, de uns 5 homens para suspender meu carro e tirar daquele buraco e botar na rua. Eu parei bem em cima mesmo. Engatei uma ré e fui por cima da calçada, passei a cratera, saí na frente e continuei. O diabo estava profetizando lá. Eu sei quem vocês mandaram buscar. Eu vou quebrar o carro dela no caminho. Eu não vou deixar ela chegar aqui. Mas ele manda. Quem é o nosso Deus? O Senhor dos Exércitos. É o Senhor da batalha. E eu cheguei. Quando eu cheguei, eu olhei para aquela pessoa um pouco menor do que eu. Eu olhei e disse, Senhor, se tu não revelar, nós nada sabemos. Por que essa mulher está assim? Que demônio é este que está resistindo aos servos de Deus? Eu não sou melhor do que eles, não. Não sou maior do que eles, nada disso. Mas se vocês estão pensando que eu orei falando como eu estou falando aqui, não, Senhor, o diabo escuta. Mas eu orei aqui na mente. Eu disse para eles, continua segurando. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou comigo, filha, este é um demônio classificado. Pede um anjo classificado. Aí eu disse, manda, Senhor. Manda esse anjo classificado. Aí o Senhor começou a me mostrar em visão o demônio que estava ali lutando. E mostrou ele com um garfo desse lado, com tridente. Me mostrou os olhos dele, feito fogo. Me mostrou aqui entre o cabelo de um lado e do outro, um pequeno chifrezinho disfarçado, como se fosse um chifrezinho de cabrito, uma coisa assim. E eu vi aquilo. E eu fui olhando e fui vendo. Havia um dente de animal pendurado na frente. E eu fui olhando. E eu vi que o braço dele tinha uma coisa amarrada dos 2 lados. E eu fui olhando. Eu vi que ele estava com um short. E o short estava amarrado aqui com uma coisa, de um lado e do outro. E eu fui olhando. Até que chegou os pés dele. E os pés dele eram assim. Como se fosse um pé de porco. Aí eu voltei os olhos. O Senhor disse, é um demônio classificado. Eles têm hierarquia, irmãos.
Assim como os anjos de Deus têm hierarquia. E o Senhor disse, pede um anjo classificado. E eu pedi, manda, Senhor. Como era aquele demônio enorme, eu pensei que vinha um gigante. Mas sabe o que Deus fez? Me trouxe um menino. Um adolescente. Tez fina. Eu olhei assim, Deus mandou uma criança. Um anjo menino. E aquele anjo veio com uma espadinha desse tamanho. E da espadinha saía aquelas faíscas de fogo. Ele fez assim. E a faísca começou a espalhar para todo lado. Aleluia. Ele estendeu aquela espada, encostou assim no demônio, o demônio deu um pulo para trás. Ele encostou outra vez, ele deu outro pulo. Ele rodou a espada e fez assim. Quando fez assim, que ia furar aquele demônio aqui pela barriga ou peito, uma coisa assim, aquele demônio fez assim, pulou para trás e desapareceu. Aí eu olhei para os irmãos e disse, pode soltá-la. Aí um deles me perguntou, a irmã não vai orar? Eu disse, eu já orei. O anjo já veio. E o demônio já saiu. E ela já está liberta. Tenha isso em mente. Batalha espiritual. É coisa séria. Se o Senhor está com você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Aí alguém pergunta, por que uma mulher crente estava assim? Porque abriu a brecha para Satanás. O vizinho pediu tempero da casa dela emprestado, e ela emprestou. Ele fez a feitiçaria para o demônio matar ela naquele dia, com o tempero da casa dela. E o demônio foi para matar. Mas ela estava lá no salão de oração. E estava cheio de homem de Deus lá. Eles tiveram uma batalha, irmãos. Mas ela estava na casa do Senhor. E o esposo de cara no chão lá, pedindo a misericórdia de Deus. A batalha vem quando você não espera. A luta chega de repente. E vem para desafiar, para envergonhar, para te humilhar. E tem uma coisa, se a tua vida não está em santidade, ele chega, como eu já vi, e disse, você, sai daqui, eu te conheço. Se você permanecer aqui, eu vou sair dela, ou dele, vou entrar em você que está em pecado. Pensa isso. Pensa isso. Você está pensando? O diabo tenta você naquilo que você é fraco, para você cair. Mas Deus só nos prova naquilo que nós somos fortes, para aumentar a nossa fé. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, preste atenção. Nós já lemos aqui, vamos no 7. 6 itens essenciais para o guerreiro. Acho que eu pulei um pedacinho, não pulei? Não? Então é aqui que nós vamos. Um exército tímido e mal treinado não tem condições de enfrentar os terroristas do inferno. Devemos nos moldar espiritualmente, vestir nossa armadura e ir para a frente da batalha. O destino da humanidade está por um fio. Davi treinou primeiro seus 400 soldados com a verdade encontrada no Salmo 18, que contém 6 admoestações necessárias para todo guerreiro. Veja bem, o exército de Davi chegou a 600, mas ele começou com 400. E veja bem, número 1, A. Pode ir em frente.
E eu acho que vocês se perderam. Vamos começar outra vez. É essencial entendermos. Aleluia! A submissão é estar debaixo da autoridade de Deus. Deus está em cima. Por isso que a palavra de Deus diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as tuas mãos. Porque se você não está preparado e você impõe as mãos sobre alguém que está em pecado, endemoniado, o que está embaixo das tuas mãos passa para você. Está entendendo? Então a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Mas se você está preparado, quando você estende a mão, o mal sai. Glória a Jesus, aleluia. Número 2, B. Salmo. Trabalho de casa, lê o Salmo 18. Vamos. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos até 9h30, viu? Porque hoje choveu muito e começou tarde e nós temos que adiantar um pouquinho. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. Não murmurem. Murmurador perde bênção. Glória a Jesus. 3, já! Vamos lá, B. Com? Aleluia. Ah. Continua, observe. O Senhor B. Isso. Aleluia.
Amém? Só uma ilustração de testemunho verídico para que vocês possam entender. Veja bem, nós falamos 6 itens essenciais para o guerreiro. Sujeite-se à autoridade, submissão. Inflame-se pela causa, paixão. Prepare-se para a batalha, disciplina. Acredite na vitória, visão. Conheça suas armas, poder. E a 6ª, dê o próximo passo, excelência. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Minha família passou por verdadeira batalha espiritual. Porque uma das minhas irmãs, batizada com o Espírito Santo, adoradora, chegou a gravar um LP, uma voz lindíssima. A nossa igreja já fez muita coisa que, se fosse hoje, não faria. Ela tinha um cabelo muito liso, então cortou uma franjinha. Por causa daquela franjinha, ela foi disciplinada da igreja. Ela ficou tão triste porque ninguém chegou para dar um conselho. Não houve uma visita. Simplesmente na terça-feira, cortada do rol de membro. Isso deu uma tristeza tão grande nela que ela se afastou da casa de Deus. Mas quando acontece isso, o diabo já está pronto para pegar essa pessoa. Levou ela para Seresta, uma voz linda, começou a cantar em Seresta. Da Seresta levou para Umbanda. Casou com um rapaz que era chamado Moleque do Diabo. Fez 5 abortos. Só gerou uma filha, que hoje é uma macumbeira tremenda. Só faz feitiçaria para matar. E além disso, a luta para a família. Meu pai, pastor. E tem uma coisa. Os demônios que entraram nela não deixavam ela passar nem por mim, nem pela minha mãe. Se eu estivesse aqui, ela dava a volta lá. Para não passar aqui. Pulava até a janela do quarto. Terrível. E várias vezes foi marcada para ela raspar a cabeça. Eu juntava as irmãs de oração e orava, entrava lá no centro. Quebrava toda a força do diabo e aquele centro fechava. E assim aconteceu com vários centros de Umbanda. Dentro da Vila da Penha, Irajá, Brasipina. Mas chegou um momento que o adversário levou ela para o outro lado da Bahia. Para um bairro chamado Santa Luzia. E lá naquela distância, ela não tinha contato com a família, que era crente. Lá o diabo aprontou. Uniu 7 centros de Umbanda para raspar a cabeça dela. E eles diziam, esta aqui vai ser mais forte do que a menininha do Cantuá, porque ela tem um selo daquele lá de cima. Era batizada com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? E nós do lado de cá orando. Deus usou uma irmã lá em Niterói e ela ligou para mim e me contou o que estava acontecendo. E disse, 7 centros de Umbanda se uniram e disseram que vão raspar a cabeça da sua irmã, que vai sair uma Yansan mais forte do que da menina do Cantuá, e que ela vai ser famosa em todo o Brasil e no mundo. E que ninguém vai segurar a legião que vai estar com ela. 7 centros. Eu peguei 2 irmãs, comigo 3. Uma semana de jejum e oração. Seria aqui no sábado seguinte. Eu disse, Deus me deu o joelho para dobrar. E me deu boca para clamar. E a palavra de Deus diz assim, clama a mim.
e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E nós ficamos uma semana de jejum. No sábado que ela ia raspar a cabeça lá, os 700 se reuniram, gastaram muito dinheiro. Coisas ricas, de primeira, cada cento tem uma coisa. Ela não gastou um centavo. Às vezes na casa de Deus nós somos pão duro, mão fechada. Não queremos colaborar, não queremos participar de nada. Pois eles lá deram de tudo, até gado foi dado para matar. Cabrito, galinha, pato, galinha preta, galinha branca, tudo. Comidas, arroz, farofa, toda aquela exuberância que Satanás exige. E no dia que iam raspar a cabeça dela, às 2h da tarde, eu estava de joelho na sala do meu apartamento com as minhas companheiras de oração. E nós entregamos o jejum ao Senhor. E declaramos que toda a obra das trevas cairia por terra. Eles arranjaram lugar de luxo. E o que aconteceu? Minha irmã estava lá. Tinha roupa, tinha tudo que o diabo pediu. Bebida, charuto, tudo. E nós do lado de cá orando. Eu disse para o Senhor, eu decreto, no nome do Senhor dos Exércitos, de que a cabeça da minha irmã não vai ser raspada para os demônios. Não vai ser raspada para os demônios. Eu disse, Espírito Santo, honra o selo que ela tem. E arranca ela de lá. Aleluia. Oramos. Tudo bem. Nós fomos à igreja, voltamos para casa, dei janta para o meu marido, meus filhos. E eles foram dormir. E eu fui adiantar o almoço do dia seguinte por causa da escola dominical. Estou lá na cozinha cantando e fazendo tudo. Eu tive para resumir, eu tive 3 ataques espirituais numa só noite. No terceiro ataque, isso para resumir, eu estava na sala com a Bíblia aqui entre os dedos, recitando o Salmo 91. Quando aquele fez assim, puf! Eu olhei, apareceu outra vez o leão que tinha me aparecido 2 vezes aquela noite. Eu olhei para ele e disse, te repreendo, sai em nome de Jesus. Ele se afastou. O Senhor disse para mim, eu perguntei, Senhor, por que eu clamei o teu sangue? Por que eu expulsei no nome de Jesus? E ele não saiu daqui. Os 7 chefes de terreiro estavam reunidos, jogando búzios e cartas para saber quem iria raspar a cabeça da minha irmã. E eu sendo atacada dentro de casa. Marido e filhos dormindo. Quando eu disse, quem te ordenou entrar aqui? Esta casa de servo de Deus. Quando eu disse isso, ele deu uma explosão, transformou-se, se materializou num homem. Um homem de cor negra, mas um homem bonito. Um homem bonito. Eu olhei e disse, quem é você? O que você faz aqui? De onde você vem? Ele me respondeu. Eu venho da África. Eu habito em Portugal. Eu moro no Brasil. Eu perguntei, o que você faz aqui? Ele disse, você está atravessada na minha frente. É uma questão de honra para mim fazer uma filha. E você já me impediu várias vezes, mas dessa vez você não vai me impedir. Ele disse para mim.
eu aqui dentro. O Senhor te repreenda, Satanás. Ele, transformado no homem, ele disse assim: eu tenho outros meios. E fez assim com a mão. Eu não conhecia Búzios. Ele jogou aquilo na minha sala. E o Senhor me disse: é Búzios. Eu digo: está repreendido em nome de Jesus. Ele virou para mim e disse assim: eu ainda tenho outros meios. Ele se deitou no chão da minha sala, pelado, pronto para sexo. Era o demônio de pombo girou, que se manifestava na minha irmã. Eu olhei aquilo e estava entendendo. Demônio de sexo. Quando ele fez isso, eu passei a ver uma visão que antes eu não estava vendo. Eu vi um muro entre eu e ele. Ele estava na minha sala, mas entre ele e eu tinha um muro. E uma coisa que eu não tinha visto, é que tinha um anjo à minha direita e tinha um anjo à minha esquerda. Irmãos, eu fui tomada num arrebatamento. Um anjo me pegou por aqui e o outro aqui. E eles voaram comigo da minha sala. Voaram e me levaram a uma igreja, que eu creio ser a Igreja Universal do Deus Vivo. Não estou falando na denominação universal, não. Eu fui levado a uma igreja que havia pessoas de todas as raças, tribos e nações. E quando aqueles dois anjos entraram comigo, tinha um púlpito e tinha um anjo naquele púlpito. Ele me levou ao púlpito e me ordenou que pregasse. E eu preguei sobre o grande amor de Deus. Eu falei sobre o dar. Deus deu. E nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu comecei a ver como os demônios entram nas igrejas, trazendo fofoca, contenda, pecado, cobiça, divisão. Tudo aquilo me foi mostrado. Como é que os demônios entram disfarçados na casa de Deus, para tirar a santidade, a autoridade e o poder. Como é que entra na reunião de ministério para fazer briga e divisão. Tudo aquilo me foi mostrado. Mas eu estava pregando, ainda que o seu pecado seja como escarlate, se tornarão branco como a neve. 7 vezes cairá o justo, e o Senhor o levantará. Não há mal que Deus não cure. O Senhor perdoa todos os pecados, com exceção do pecado contra o Espírito Santo. E eu estava pregando para aquela congregação enorme. E quando eu estava pregando, de repente eu fui tomada num hino espiritual. Da mensagem eu comecei a cantar. O hino espiritual. E cantando, eu vi aquela congregação toda ficar de pé. E quando eles estavam de pé, recebendo o cântico espiritual, os 2 anjos chegaram e me pegaram outra vez por aqui. E voou, me levou outra vez na minha sala. E o demônio estava lá. E eu cheguei cantando o hino espiritual. Ele se levantou do chão, chegou diante de mim e disse assim: eu conheço todos os idiomas, mas esse idioma eu não conheço. E com esse amor, eu não posso. Vocês estão entendendo? Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Quando ele disse isso para mim, o Senhor disse: chega dele falar. Acaba com a farra dele. Repreende-o. Mas não tu, eu.
O Senhor não queria que eu dissesse, eu te repreendo. Eu aprendi uma coisa em batalha espiritual. O Senhor dos exércitos te repreende, Satanás. Ele pode comigo, mas com o Senhor dos exércitos ele não pode. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, dá uma glória para Jesus. Aleluia. Rabachegne cantarábia. Quando eu disse isso para ele, ele olhou para mim. Quando ele ia dizer alguma coisa, o Senhor disse: já te dei vitória. Ergue a mão e agradeça. O que aconteceu? Os chefes do terreiro estavam tirando sorte para quem ia raspar a cabeça da minha irmã. Deus pegou 2 irmãs de círculo de oração e um irmão com carro e foi no local onde ela ia ser raspada a cabeça e mandou que tirasse ela lá de dentro, ela toda vestida, preparada como eles prepararam. As 2 irmãs entraram, pegaram ela pelo braço e disse: você não pertence a esse reino de treva, vem. Carregou com ela, botou dentro do carro, o irmão ligou o carro e caiu fora, como Deus mandou. Quando eles acabaram de fazer o sorteio, a minha irmã já não estava mais lá. E em casa, aleluia, eu repreendi aquele demônio, dizendo: o Senhor dos exércitos te destrói, te repreende, e eu te digo: sai da minha casa. Ele deu um estouro, e ficou aquele cheiro de enxofre, um cheiro horrível. Meu marido acordou, as crianças acordaram, e ele veio para a sala: minha filha, que barulho é esse? O que houve? Eu disse: acabei de vencer. O Senhor assinou a vitória. Aleluia! Eu disse: dê a mão e vamos dobrar o joelho e agradecer. Minha irmã está livre. Aleluia! Diga: batalha espiritual é coisa séria, mas o nosso general não perde. Aleluia! Está na hora que eu quero acabar. Mas só vou fazer uma coisa. Vou terminar a página 8. Para amanhã começar na 9. Qual é o título? Os 4 R da batalha espiritual. 2 desses R's serão lidos pela letra A. E 2 pela letra B. Mas intercalando. Presta atenção. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos, repete comigo, nós temos a mente de Cristo. Temos que conhecer os 4 R da batalha espiritual e fazer frente a ela. Letra A, número 1, com toda a força. B. A. Esse é o aspecto passivo dessa luta. Significa não dar confiança, não ligar para as suas influências erradas. Quando você rejeita, você queima e destrói a obra de Satanás. B. Esse é o aspecto ativo da luta espiritual. A Bíblia diz: não é? Somos. Aleluia!
palma para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu só quero que vocês repitam as 4 palavras que estão em negrito, dos 4 R. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Aleluia. Repita outra vez. Reconhecer, repreender, rejeitar e resistir. Hoje nós vamos parar aqui. Aleluia. Quem está alegre com Jesus? Você já vai sair daqui vencendo. Satanás já está tremendo de medo. Porque você está descobrindo as estratégias de batalha espiritual. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou orar por todos vocês. O meu propósito essa noite é repreender, presta atenção, não me importa, qualquer pacto que foi feito espiritualmente na sua vida, hoje, nós vamos repreender isso, quebrar. Pode ser que você não participou, era neném, sua mãe te levou para o centro. Pode ser que estava ainda no ventre e foi oferecido para Satanás. E você enfrenta uma guerra, uma luta constante, porque até hoje não foi quebrado. Hoje eu quebro. Hoje eu destruo. No nome de Jesus. Qualquer coisa oculta contra a vida dos filhos de Deus que estão aqui esta noite. Diga, batalha espiritual é coisa séria. Eu rejeito, eu recuso qualquer feitiçaria contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus filhos. Eu não aceito. Maior é o que está comigo. E a vitória é minha. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Pode ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Agora presta atenção. Eu quero que vocês também me ajudem. Ore por mim. Vocês não podem imaginar a batalha que eu estou. Eu perdi hoje o meu funcionário que trabalhava na banca. Mandou um recado, queria falar comigo. Eu disse, vem aqui. Quando ele chegou e sentou, eu olhei para ele e eu disse, você caiu. Você pecou. Você não é o mesmo. Você não pode continuar naquele lugar. Ele abaixou a cabeça e disse, eu caí. O Senhor me disse, é mais um ataque de Satanás por causa dos seminários de batalha espiritual. Mas vocês agora, quando eu vou orar com vocês, me ajudem em oração, para que Deus levante um homem de caráter, compromissado, sério, fiel, para que esteja na minha banca no Largo do Bicão. Porque eu fiz um propósito de evangelismo naquela banca. 80% do material é material evangélico. Somente 20% não é, por causa do tratado que temos com a prefeitura ao ceder a área. Me ajude em oração. Eu disse para Satanás, está pensando que você me atingiu? Eu te repreendo, Deus vai me dar coisa melhor. Eu não sei onde é que está. Mas antes de fim dessa semana, o Senhor vai me dar a pessoa. Tem tanta gente desempregada, séria. Eu não sei onde está, pode ser que esteja até aqui. O Senhor vai me dar. Eu quero dizer para você, mulheres, guerreira da escravidão à liberdade, tem uma mensagem aqui para você. Uma coisa que muito crente não entende, que uma das bases principais do Evangelho chama-se perdão. Reconhecendo os benefícios do perdão.
Orei uma mulher com 90 e poucos anos, crente. Não morria, porque se morresse ia para o inferno. Disse para mim que tinha fé para orar, para Deus ressuscitar o morto, para ela se vingar. Mas não perdoava. Eu disse, essa oração Deus não ouve. Oração de tolo. Ou você se arrepende e pede perdão a Deus e perdoa, ou você já está destinado a ir para o inferno. Quando ela resolveu perdoar, Jesus renovou ela com o Espírito Santo. E a filha dela perguntou, vovó ficou boa? Eu disse, para o céu. Boa para o céu. Agora tá. Quanto tempo ela vai ter? Eu disse, 3 dias. Dentro de 3 dias Deus vai recolher. E recolheu. Perdão. Você que é coração duro. E ainda diz assim, eu perdoo, mas não quero saber. Isso não é perdão. Quem perdoa, esquece. E faz o bem. O que Deus uniu, oh meu Deus. Estou para marcar um encontro amanhã. Uma família que está se separando. O que Deus uniu, o amor aperfeiçoa. Leia isso. Deixa de ser machão, deixa você de ser uma mulher brigona, encrenqueira. Deus uniu para se amar. Aprende. É melhor amar do que brigar. Eu não sei como é que esses casal besta só vive brigando. Eu fiquei 42 anos casada. Eu vivi em amor, eu não vivi brigando. Nunca. Eu briguei com meu marido. Eu o amava. E ele me amava. Eu sei o que é ser amada. Mas tem gente aí que não sabe nem o que é amor. E presta atenção. Amor é dar. Se você quer ser amado, ame. É isso que Deus quer. A pergunta do momento é pela mocidade, é pelos viúvos, é pelos desquitados, os solteiros. Por que é tão difícil achar a pessoa certa e permanecer casado? Por que é tão difícil? Leia o livro, você vai saber por que é difícil. Está ali atrás. Outro, você está dentro da casa de Deus, você crê que Deus existe, você crê no poder da oração, você participa da ceia, você é membro do corpo de Cristo. E não sabe que há sempre uma saída. Com Deus, não tem beco sem saída. Tem sempre uma saída. Passe ali e adquira. Amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos aqui às 7 horas. Amanhã não vai ter chuva às 7 horas. Amém? Levante as suas 2 mãos ao céu. Aleluia. Diga, Senhor, é hoje. É agora. É nesse instante que o diabo vai sair envergonhado. Tudo que ele recebeu perde o efeito. Em nome de Jesus. Agora ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu creio no poder de Deus e não no poder do inferno. Eu creio na graça, na virtude, no poder, na libertação e com a autoridade da palavra de Deus, com a autoridade no nome de Jesus. Toda feitiçaria, todo olho grande, toda inveja, todo mal enviado contra a minha casa, a minha família, algum membro da minha família, seja destruído, desfeito, agora, no nome do Senhor dos Exércitos. Dá uma glória para Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga, eu saio deste lugar essa noite vitorioso. Levanta sua mão direita.
Diga comigo, eu, em nome de Jesus, olha para cá, tomo posse da minha vitória. Essa ninguém me toma. É Deus que me deu. E Ele está aqui. E eu sinto a sua presença. Todo laço é cortado. Todo mal é desfeito. E a vitória é minha. Em nome de Jesus. Amém.